Já tive tantas decepções. Tantas coisas me aconteceram. E tudo o que parece é que a vida é assim mesmo. Tristeza. O que acontece comigo? Por que não saio dessa amargura? Por que você tem vivido debaixo do seu próprio reino? No domínio da sua vontade e do seu achismo. Aprenda sobre o reino de Deus e dos céus. Decida não mais viver debaixo do jugo do reino deste mundo e prepare-se para tomar as medidas necessárias. Vamos voltar a falar do reino. Pois é, o reino de Deus, o reino dos céus. Como chegar a este reino? Bem, enquanto todos nós estamos fazendo escolhas aqui nesta terra, na nossa vida, está aqui sendo separado os que são de Deus e os que não são de Deus. E como que vamos saber quem é quem? Quem é de Deus e quem não é? Bem, vamos entender através do que o Senhor Jesus fala em uma parábola. Olha que interessante. Jesus, ele falava por meio de parábolas, como diz no livro de Mateus. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. E por quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, veja que o Senhor Jesus veio a este mundo e ele falava por meio de parábolas, porque iria só descobrir, as pessoas só iam entender, as pessoas que realmente estivessem interessadas. Quem não tem interesse, então vai ficar do lado de fora. Se você realmente é uma tipo da pessoa que gosta que alguém mastigue a informação para você, isso prova que você não está interessado. Eu sei que nem tudo, por exemplo, eu me interesso. Tem coisas que não me importo em saber, em perguntar, porque não é meu interesse. Mas vamos falar sobre Deus, sobre a minha alma. O que veio o Senhor Jesus fazer neste mundo? Ele veio para um objetivo, para salvar aqueles que se encontravam perdidos e queriam encontrar a verdade, queriam viver de forma justa. Pois é, para esses, o Senhor Jesus veio a este mundo, pagou um alto preço com a sua própria vida, para que essas pessoas tivessem a salvação. Então, quando ele veio, antes dele morrer, ele teve 3 anos e meio, se não me engano, de trabalho, lidando com pessoas, orientando, ensinando. E o que aconteceu? Nesse inteirinho, nesse tempo, Jesus falava por meio de parábolas, porque ele ia falar de coisas ocultas desde a fundação do mundo. E observe. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Nós queremos saber. Então, os discípulos, quando perguntaram de uma parábola específica, que Jesus falou de várias parábolas, mas eles perguntaram dessa parábola do joio do campo. Então, ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente? Lembra da parábola da boa semente? Do joio e do trigo? Pois é. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem
é exatamente o Senhor Jesus. O campo é o mundo. Esse mundo, você sabe, é um campo vasto. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Fique bem claro para todos nós o seguinte, que existem os filhos do reino, que está falando do reino de Deus, do reino, e existe o joio, que são os filhos do maligno, do diabo. Você vai entender isso. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então, observe que todos nós, todas as pessoas que existiram nesse mundo, vai chegar a esse fim do mundo. E todas elas vão enquadrar nessa parábola aqui que fala do joio e do trigo. Então, por que tem o joio e o trigo? Por que tem os filhos do reino, que é a boa semente, e tem o joio, que são os filhos do maligno? Bem, porque quem semeou esses filhos do maligno, junto a este campo aonde o Senhor Jesus semeou a boa semente, que saíram os filhos do reino, o diabo também quis, no meio desse grupo de pessoas que estão buscando a Deus, pessoas que são sinceras, que querem mudar de vida, querem sair da sua prisão, sente-se mal com o pecado. Essas pessoas, por mais que elas estejam cometendo erros, porque ainda não se abriram seus olhos, elas estão procurando, elas estão buscando sair daquele engano. Elas não estão satisfeitas, elas não se realizam, elas querem viver de uma forma correta. Essas pessoas, elas vão dar ouvidos ao Senhor Jesus, que vai semear essa semente, que é uma boa semente, que vai nascer esses filhos que estão procurando a vida toda para encontrar essa verdade. Mas existem aqueles que não estão procurando a vida toda para encontrar a verdade. Gostam da mentira, gostam do engano, morrem no engano, morrem na mentira, morrem fazendo o que é mal, porque gosta de seguir essa vida, ainda que tivessem oportunidade de sair dessa vida. Essas pessoas querem continuar vivendo assim. Bem, vamos a uma trilha musical e já voltamos, porque vamos dar continuidade a esse raciocínio.
Bem, enquanto as pessoas estão vivendo as suas vidas de uma forma tranquila, vivendo apenas seus problemas de familiares, problemas assim econômicos, em crescer na vida, vai chegar o tempo em que todos vão chegar ao fim. E esse fim vai separar os filhos do reino e os filhos do maligno. Como Jesus fala, o inimigo, que é o diabo, que o semeou, é o diabo. Foi ele que plantou essas pessoas que não querem mudar de vida. Colocou na cabeça delas que a verdade a felicidade é enganar. Colocou na cabeça dela que ela pode tirar proveito das pessoas. Ela tem prazer de tirar proveito das pessoas. O diabo colocou na mente dela, pelo tudo que ela vem sofrendo na vida, as decepções na sua própria família, no seu seio familiar, ela trouxe isso e não aceitou quando ela teve a oportunidade de ouvir a verdade. Ela amou mais a mentira. Ela não aceitou a verdade que o libertasse, porque iria ofender o seu orgulho, e preferiu ficar na mentira. Então, essa pessoa, ela foi plantada pelo o diabo, que trouxe essa ideia que engana a própria pessoa. Então, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Vai haver essa ceifa. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, quer dizer, o Senhor Jesus, que venceu a morte, que pagou o alto preço, que fez a sua parte, que tem autoridade para mandar os anjos para fazer a divisão. Porque ele pagou o preço. Essa pessoa não precisa viver na mentira, ela não precisa ficar escravizada na morte, vivendo migalhas da morte. Não. Jesus pagou o preço. Mas se ela não quis aceitar, então Deus respeita a escolha de cada um. Então mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dente. Então, imagina, os anjos foram enviados pela parte do Senhor Jesus para acolher aquelas pessoas que estiveram dentro da igreja, tiveram a oportunidade de ouvir a verdade. Talvez você não vá ouvir a igreja, mas você escuta a tarde musical. E você não aceita a verdade. Você finge ser uma pessoa de Deus e causa escândalos, ou seja, você faz com que outras pessoas tropecem porque a maneira que você diz da fé de Deus e vive uma outra realidade escandaliza muitos. Então, essas pessoas que fizeram a outras pessoas negarem a fé porque elas ficaram decepcionadas com a vida alheia dessa pessoa que diz ser de Deus e não é. Então, esses anjos vão trazer essas pessoas que causaram escândalos, os que cometem iniquidade. Quer dizer, a iniquidade é aquilo planejado, sabe? O adultério. Você acha que o adultério acontece de uma hora para outra? Não, você já está cobiçando certas coisas inadequadas para você cometer o adultério. Para você fornicar, por exemplo, no seu namoro com essa pessoa que você conhece. Você volta para casa, para o seu lar, já pensando, ou vai encontrar com a pessoa com quem você ama, que você
está namorando, está conhecendo e já vem com aquela ideia, no próximo encontro eu vou fazer assim, vou me vestir assim. Quer dizer, você está já planejando acontecer algo que é ruim, que é mal, que vai fazer a outra pessoa cair. Então, isso é iniquidade. Iniquidade é você planejar. Você planejar tirar proveito de uma pessoa. Até mesmo, por exemplo, você trabalha para uma determinada pessoa e você tira proveito dela. Enquanto ela viaja, enquanto ela não está aqui na loja, eu vou fazer assim, eu vou fazer corpo mole. Quer dizer, isso, para uma pessoa que conhece a verdade, que sabe que Deus odeia a injustiça, que Deus odeia que você faça mal ao próximo, você está cometendo iniquidade. Então, essas pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir a verdade e seguem o seu jeito, a sua vontade, então, essa vai ser colhida pelos anjos. E os anjos vão lançar essas pessoas na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Já pensou uma coisa dessa? Bem, como a gente já falou muito, vamos dar de novo outro intervalo com uma música, uma trilha musical, e já vamos voltar falando mais. E a gente, na Igreja Universal do Reino de Deus, se você vai à Igreja Universal, você vai se dar conta que estamos trabalhando intensamente para que as pessoas sejam salvas, que elas chegam no final das suas vidas com a salvação. Falamos da verdade, falamos do Espírito Santo, que é aquele que nos dá poder para vencer todas as tentações. É o Espírito Santo que faz vencer todas as tentações. É Ele que dá força, é Ele que conduz a verdade. Então, não tem como uma pessoa ser salva assim. É muito difícil, a não ser que ela aceita Jesus no leito de dor e morre em seguida. Aí ela é salva. Mas, caso contrário, ela vai lidar com problemas na sua casa, consigo mesmo, e aí é que entra a alma da própria pessoa. Então, no fim de tudo, vai chegar esse momento aonde vai haver os que vão ser lançados na fornalha de fogo, que foram aqueles que causaram escândalos e os que cometem iniquidade. Então, Jesus fala, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Bem, vamos entender. Esses justos são os salvos, que permaneceram, que corrigiram, foram humildes, aceitaram a correção, aceitaram, sabe, serem transformados, mudaram o seu jeito, porque acataram Deus como seu Senhor. Então, esses justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, que é Deus. Imagina você, no fim da sua vida, você chegar lá nos céus, aonde Deus vive, e você chegar como o sol, que brilha tanto, mas tanto, que nós aqui temos dificuldade até de olhar. Às vezes, eu nem preciso olhar para o sol, só a luz do dia incomoda os meus olhos, e tão claro que é. Pois é, mas o que Deus está falando aqui, porque no reino dele só tem luz. O que representa resplandecer como o sol? Representa que essa pessoa que passou pelo crivo da morte, das tentações, das sugestões, das propostas do mal, essa pessoa negou todas as tentativas do mal e recebeu a verdade de braços abertos. Acatou, guardou essa verdade, manteve essa verdade, viveu essa verdade todo o tempo. Esses são os justos que vão resplandecer no reino de Deus, nos céus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é isso que você deve acatar. Você tem ouvidos para ouvir que isso que estamos abordando aqui na tarde musical é o que vai acontecer. Seja você de Deus ou não, se você está pela primeira vez pela tarde musical, saiba de uma coisa. Vai chegar o momento em que você vai chegar a encarar a morte e ou você vai ser levado a essa fornalha de fogo que haverá pranto e ranger de dente e nunca vai terminar esse pranto e nem se ranger de dente. Isso vai se estender por toda a eternidade. Mas, em compensação, aqueles que foram justos, que aceitaram a verdade, não, esses não. Esses vão viver em harmonia, em paz, no reino de Deus, no reino dos céus. E quem você vai ser? Qual o destino da sua alma? Bem, você está optando enquanto você tem vida aqui neste mundo. Você está fazendo suas escolhas. E quem você visa é para onde você vai.